Ricardo, seja bem-vindo a mais um capítulo do livro Vinha de Luz, pelo projeto Nos Passos de Emmanuel. Este projeto é iniciativa do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo de Itaúna, Minas Gerais. O projeto Nos Passos de Emmanuel consiste na leitura comentada dos livros da coleção Fonte Viva, que são os livros do Espírito Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier. Mas antes, gostaria de lembrar você de certificar se o sininho está acionado, para que quando houver os novos vídeos, os novos capítulos, você possa ser notificado. E também certifique-se também que você deu o joinha, deu um like aí, ou faça um comentário para impulsionar esse vídeo, essa mensagem para chegar para mais pessoas. Muito obrigado. Vamos à leitura de hoje. Vinha de Luz, capítulo 101, título Ouvistes? Tenho-vos dito estas coisas para que vós não escandalizeis. Jesus, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 1. Antes de retornar às esferas resplandecentes, o Mestre Divino não nos deixou ao desamparo, quanto às advertências no trabalho a fazer. Quando o espírito amadurecido na compreensão da obra redentora se entrega ao campo de serviço evangélico, não prescinde, não dispensa das informações prévias do Senhor. É indispensável ouvi-las para que se não escandalize no quadro das obrigações comuns. Esclareceu-nos a palavra do Mestre que, enquanto perdurasse a dominação da ignorância no mundo, os legítimos cultivadores dos princípios da renovação espiritual por ele trazidos não seriam observados com simpatia. Seriam perseguidos sem tréguas pelas forças da sombra, compareceriam a tribunais condenatórios para se inteirarem das falsas acusações dos que se encontram ainda incapacitados de maior entendimento. Suportariam remoques, maledicências de familiares, estranhos à iluminação interior, sofreriam a expulsão dos templos organizados pela pragmática das seitas literalistas, escutariam libélulos, acusações gratuitas das inteligências voltadas ao escárnio das verdades divinas. Viveriam ao modo de ovelhas pacíficas entre lobos famulentos, famintos. Sustentariam guerras incessantes contra o mal. Cairiam em ciladas torpes, infames. Contemplariam o crescimento do joio ao lado do trigo, identificariam o progresso efêmero, que dura pouco, dos ímpios, homens, mulheres de pouca fé ou de fé nenhuma. Carregariam consigo as marcas da cruz, experimentariam a incompreensão de muitos, sentiriam solidão nas horas graves, veriam de perto a calúnia, a pedrada, a ingratidão. O Mestre Divino, pois, não deixou os companheiros e continuadores desavisados. Não ofereceria a nenhum aprendiz na terra a coroa de rosas sem espinhos. Prometeu-lhes luta, edificante, trabalho educativo, situações retificadoras, ensejos, oportunidades de iluminação, pela grandeza do sacrifício que produz elevação e do espírito de serviço que estabelece luz e paz. É importante, deste modo, para quantos amadurecerem os raciocínios nas lutas terrestres, a viva recordação das advertências do Cristo, no setor da edificação evangélica, para que se não se escandalizem nos testemunhos difíceis do plano individual. Esse versículo foi extraído, lá em João, do Sermão do Cenáculo. O Sermão do Cenáculo está no capítulo 13 até o 17. E aqui, no Sermão do Cenáculo, é um sermão que é feito para os íntimos, para os discípulos, ao contrário do Sermão da Montanha, que é feito para a multidão. Esse sermão, ele acontece antes da crucificação de Jesus. Então ele fala de despedida, ele traz orientações das dificuldades que viriam e de como deveriam atuar os seus discípulos, sobretudo pela fé. Emmanuel vai descrevendo aqui, nos campos
de lutas, né? Nesse mundo de provas e expiação, na nossa vida encarnada, pelos que já têm a consciência que devem buscar seguir os ensinamentos de Jesus, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. E por Ele, através dele, com Ele, nós iremos encontrar com o Pai. Iremos caminhar para Deus, para a nossa evolução. E neste caminho, muitos obstáculos, nos templos, na família, em todos os lugares, como ele relata aqui, como sustentariam esses cristãos, esses discípulos, uma guerra incessante contra o mal. Não haveria trégua, não há trégua. A perseguição, Jesus vai para a cruz, mas ela acontece dos judeus para os cristãos. A gente se lembra de Saulo, um grande perseguidor de cristãos. Depois foi convertido, se tornou Paulo. Mas também os pagãos, os romanos, perseguindo os cristãos. E a gente vai vendo como os discípulos se tornaram mártires, com exceção de João, decapitados, crucificados. Depois, aqueles que continuaram a mensagem, que foram para os circos romanos. E aí vem a história falando de Guerra Santa, de inquisições, enfim. Muito sofrimento, muita perseguição. Jesus já fazia um prenúncio nesse sermão do cenáculo, quando ele tem um momento que ele partilha o pão e depois o vinho. Ao falar do vinho, ele diz: esse é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, da Nova Aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. É um prenúncio que haveria sangue, suor, lágrimas, sofrimento, que não seria fácil, mas que seria necessário, e pela fé seria possível. Como ele nos ensina, eu venci o mundo. Nós podemos vencer o mundo, vencer a nós mesmos, vencer as nossas mazelas, as nossas más tendências, as nossas imperfeições e triunfar nessa encarnação. Ele diz aqui que aqueles que colocam obstáculo, muitas vezes iludidos pela questão da matéria, pelos interesses pessoais, eles têm um progresso efêmero, o progresso que dura pouco, o progresso dos ímpios, aqueles que não têm a fé. Esses têm a falsa impressão do ganho, do lucro, de que estão se elevando, mas quando eles estão subindo, os ímpios, quando sobem, na verdade, eles estão indo para baixo, porque é efêmero. Eles não trazem um crescimento para dentro de si, é aquilo que se perde. Já o justo, mesmo quando cai, ele cai para cima e se eleva. Jesus, no início do Sermão do Cenáculo, ele coloca isso muito bem aqui no livro Boa Nova, no capítulo 25. Tem um pedacinho aqui, uma parte que ele dá o caminho. Ele fala o seguinte: eu vim de meu Pai para ensinar como triunfam os que tombam no mundo, cumprindo um sagrado dever de amor, como mensageiros de um mundo melhor, onde reinam o bem e a verdade. Minha vitória é dos que sabem ser derrotados entre os homens para triunfarem com Deus. Então, o justo, quando cai, cai para cima, se eleva, triunfam com Deus, na divina construção de suas obras, imolando-se com alegria para a glória de uma vida maior. Esse imolando-se com alegria, a gente vê a narração daqueles cristãos que iam para os circos romanos cantando Ave, ave, ave Cristo, ave Cristo. Eles já têm a consciência, sabem que o caminho é difícil, mas ele é necessário, um caminho de luz e de paz. E aqui Emmanuel nos diz isso, ele fala o seguinte: não ofereceria a nenhum aprendiz na terra a coroa de rosas sem espinhos,
Prometeu-lhes luta edificante, trabalho educativo, situações retificadoras, ensejos de iluminação pela grandeza do sacrifício que produz elevação e do espírito de serviço que estabelece luz e paz. Então, esses ensejos de iluminação, essas oportunidades, sobretudo a oportunidade de encarnarmos, estarmos aqui nesse mundo de prova e expiação, para reparar aquilo que precisa ser reparado, para aprender aquilo que precisa ser aprendido, sempre em sintonia com o Pai. Como é a pergunta de Saulo na estrada de Damasco: o que queres que eu faça? A gente tem que ter a percepção de onde estamos, para que estamos aqui e aonde está a nossa luz, a quem que a gente recorre. Se estamos perdidos, fragilizados, nos sentindo oprimidos nesse caminho, seja no templo, seja em casa, na família, no trabalho, a gente tem que se lembrar que a gente não está sozinho, a gente tem uma retaguarda. E não estando sozinho, sobretudo pela oração, a gente conversa com Deus, porque a oração é isso, é uma conversa com Ele sobre aquilo que a gente está fazendo juntos. A gente não está sozinho. E Emmanuel prossegue, ele diz: é importante deste modo, para quantos amadureceram os raciocínios na luta terrestre, a viva recordação das advertências do Cristo no setor da edificação evangélica, para que não se escandalizem nos testemunhos difíceis do plano individual. Então as dificuldades virão. Jesus nos disse: pegue a tua cruz e me siga. Ele não diz: me dê a sua cruz e me siga. Cada um tem a sua dificuldade, o seu desafio a ser superado, a sua encarnação nesse mundo de dificuldades, de provas, de expiação. Mas nós, estando com Ele, nós venceremos o mundo. Muito obrigado pela atenção, por ter assistido o vídeo e pelo like. Até a próxima.